Olá, sejam muito bem-vindos ao canal e no vídeo de hoje nós veremos tudo sobre os números inteiros. Então já deixa seu gostei, se inscreve no canal se você não for inscrito e bora pro vídeo. Vamos começar vendo aqui o conjunto dos números inteiros, que nós representamos aqui pela letrinha Z. E o conjunto dos números inteiros ele surge da necessidade do ser humano de estar representando números negativos. Então, por exemplo, aqui nessa conta aqui, 15 menos 20, o resultado é menos 5. Só com os números naturais, a gente não consegue representar aqui o resultado final desse cálculo. Então, por isso a gente precisa criar o conjunto novo, do conjunto dos números inteiros, onde nós temos os números negativos, e aí sim nós podemos representar o resultado final desse cálculo aqui com o número negativo, então. E aí, nós denominamos o conjunto dos números inteiros, e indicamos aqui pela letra Z, o conjunto. Então, o conjunto aqui representado pela letra Z, e aqui começa lá do menos infinito, e aí ele vem, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, e aí começa 1, 2, 3, 4, 5, 6, e aí ele vai até o mais infinito. Então a gente consegue ver aqui, que daqui do 0 em diante é o conjunto dos números naturais, né? Se a gente tirar os números negativos aqui, esse aqui é o conjunto dos números naturais. Então o conjunto dos números inteiros ele é um pouco maior, ele contém os números inteiros negativos, tá bem? Então nós dizemos o seguinte, que os números naturais, que são esses daqui, eles estão contidos nos números inteiros. Então, o conjunto dos números inteiros é um conjunto maior que contém o conjunto dos números naturais dentro dele. Tá bem? Além disso, vamos ver aqui algumas notações especiais que nós usamos em alguns subconjuntos dos inteiros. Então, por exemplo, aqui nós temos o conjunto dos números inteiros não nulos. E aí nós representamos pelo Z com um asterisco aqui em cima. E o que isso representa? Então, o conjunto dos números inteiros não nulos, ele vai começar lá do menos infinito e vai vir menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Só que aí não vai ter mais o zero, tá? O asterisco aqui quer dizer que não, que é os números inteiros sem o zero. Então chega no menos 1, ele pula direto para 1. Aí fica 1, 2, 3, 4, 5 e vai até o mais infinito, tá bem? Então quando tem o asterisco, não tem o zero. Conjunto dos números inteiros não negativos agora. Que é o Zzinho aqui, que ele tem um mais aqui embaixo. E aí o que isso aqui representa? Agora a gente não vai começar mais dos números negativos. Quando tem o mais embaixo, ele começa lá do zero. Então agora vai ser só os números positivos e o zero. Então vai ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vai até mais infinito, tá bem? Então o conjunto dos números inteiros não negativos, então os negativos não entram aqui, começa lá do zero. Agora o conjunto dos números positivos vai ser aqui, representado pelo símbolo Z dos inteiros, com asterisco e com maisinho. Aí o conjunto ele não vai nem começar do zero, ele vai começar lá do 1 agora. Então agora vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 até mais infinito. Então agora nesse conjunto aqui não entra mais os negativos e não entra mais o zero, ele começa direto no 1. Outro subconjunto é o conjunto dos números não positivos agora, que é representado aqui pela letrinha Z com o menos aqui embaixo. E ele vai ser o seguinte, ele vai começar lá do menos infinito e vai vir menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0. E aí ele acaba o conjunto. Então não vai entrar mais aqui os números positivos. Então ele vai vir lá do menos infinito e vai parar no zero. Aí nós representamos pelo menos ali embaixo. Agora, o conjunto dos números inteiros negativos. Aí nós representamos aqui, o Z com um asterisco, quer dizer que não entra o zero, e com o menusinho aqui. Aí esse conjunto aqui vai ficar o seguinte, ele vai vir lá do menos infinito, vai vir menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, e acaba o conjunto. Então não entra mais aqui o zero, nem os números positivos, só os números negativos. Tá bem, então? Então vamos ver aqui agora a ideia de número inteiro consecutivo, antecessor e sucessor. Então, se n é um número inteiro, então n mais 1 é um número inteiro tal que. Então, olha só. Se a gente tem aqui o n e o n mais 1, eles são chamados de números inteiros consecutivos. Então, olha aqui esse exemplo. Então, por exemplo, os números 19 e 20 são números inteiros consecutivos. Então, pensa aqui, o 19 é o nosso n e o 20 é o n mais 1, ou seja, o 19 mais 1. Então, se a gente soma aqui no 19 mais 1, a gente consegue o próximo número dele, que é o 20, que é o número que eles formam números inteiros consecutivos. Também, o número inteiro consecutivo é o número inteiro que está na sequência. Agora, o outro exemplo aqui, os números menos 11 e menos 10 também são números inteiros consecutivos. Porque, olha só, pensa que o nosso menos 11 aqui é o n. Soma 1 nele. Então, menos 11 mais 1 fica menos 10. Então, menos 11 e menos 10 são os números inteiros consecutivos. Também, essa ideia de somar mais 1, a gente tem o próximo número. Agora aqui, a gente tem também que n, ele é o antecessor de n mais 1. Ou seja, ele vem antes de n mais 1. Então, de novo, nosso exemplo, o 19, ele é o antecessor de 20, porque ele vem antes de 20. Nós fizermos aqui, na reta real, o 19 aqui, ele vem antes do 20, então ele é antecessor. E o menos 11, ele é antecessor de menos 10. Aí, além disso, nós temos também aqui essa ideia, que o n mais 1, ele é o sucessor de n, ou seja, ele vem depois do n. E aqui nós temos o exemplo,
O 20 ele é o sucessor de 19. Que como nós vimos aqui, ó, o 20 ele vem depois do 19. Agora o menos 10 ele é o sucessor de menos 11, ou seja, o menos 10 aqui ó, ele vem depois do menos 11. Nos números inteiros, nós vamos ter essa ideia de número par e de número ímpar. E vamos ver aqui, ó. Um número inteiro ele vai ser par se e somente se ele puder ser representado da forma 2n. Como assim? Ó? Vamos ver aqui no exemplo. Então nós temos aqui que o número 6 ele é um número par. Porque nós podemos representar o 6 ó, sendo da forma 2 vezes 3, não é? 2 vezes 3 dá 6. E olha só, o 2 aqui, ó, que multiplica um n. No caso, o n é 3. E o 3 pertencente aos inteiros. Então, por causa disso, como a gente pode representar o 6 da forma 2 vezes um certo número, né? 2 vezes o 3, então ele é um número par. Olha aqui, outro exemplo. Ó. O menos 8 também é par, porque olha só, nós podemos representar aqui ó, como 2 vezes o menos 4, não é? 2 vezes menos 4 dá menos 8. E aí, ó, o 2 está aqui. O n agora, ele é o menos 4, e o menos 4 ele pertence aos inteiros, que é outro requisito. Então, como nós podemos representar o menos 8 da forma 2 vezes menos 4, então isso garante que o menos 8 aqui ó, ele é par. Tá bem, então? Então, sempre que a gente puder representar aqui um número da forma 2 vezes um certo n, com esse n aqui pertencente aos inteiros, então esse número vai ser par, beleza? Vamos ver agora a ideia de número ímpar. E aí, ó, um número inteiro ele vai ser ímpar se e somente se ele puder ser representado da forma 2 vezes o n mais 1 agora, com o n também pertencente aos inteiros. Então, vou ver um exemplo. Ó. O 11 ele é ímpar. Por quê? Nós podemos representar o 11 ó, da forma 2 vezes o 5, né? 2 vezes o 5 que dá 10, mais 1 que dá 11. E aí, ó, o 2 está aqui, o n, no caso aqui, é o 5, e aí tem o mais 1. Então, ó, e o 5 aqui, que é o n, ó, ele pertence aos inteiros, tá bem? Então, como nós podemos representar o 11 aqui, ó, da forma 2 vezes 5 mais 1, isso garante aqui que o 11 ele é um número ímpar, tá bem? Agora, vamos ver aqui, ó, o menos 15. Agora, o menos 15, ó, ele também é ímpar, porque nós podemos representar o menos 15 da forma 2 vezes menos 8 mais 1. Olha só, 2 que multiplica menos 8, isso aqui dá menos 16. Aí, menos 16 mais 1 dá o menos 15. E o 2 aqui, ó, tá aqui. O n aqui, no caso, é o menos 8, e aí tem o mais 1. E o menos 8, ó, ele é um número inteiro, tá bem? Então, por causa disso, nós dizemos que o menos 15 aqui, ele também vai ser um número ímpar, beleza? Porque ele cumpre aqui o nosso requisito. Então, o número inteiro ele vai ser par, se nós pudermos representá-lo da forma 2 vezes o n, e ele vai ser ímpar, se nós pudermos representar ele da forma 2 vezes o n mais 1. Beleza então, pessoal? E vamos ver aqui agora as propriedades dos números inteiros. E a propriedade 1 ela diz o seguinte, ó, sendo o p aqui ó, e o i o conjunto dos números pares e ímpares, respectivamente, então o p sendo o conjunto dos números pares e o i sendo o conjunto dos números ímpares, nós temos ó, que a união entre os números pares e os números ímpares, se nós unimos todos os números pares unido com todos os números ímpares, isso aqui é igual ao conjunto dos números inteiros. Também, então, todos os números pares e todos os números ímpares dá os inteiros. Agora, se a gente pegar aqui a interseção, os números em comum entre os números pares e os números ímpares, isso aqui é vazio. Ou seja, não existe um número que ele seja par e ímpar ao mesmo tempo. Então, ou os números são pares, ou os números são todos ímpares. Beleza? Então, essa é a primeira propriedade. Aí, ó, nós temos que a segunda propriedade, ela diz o seguinte, todo número inteiro tem um antecessor e um sucessor. Tá bem? Então, a gente viu lá a ideia de antecessor e sucessor. E todo número inteiro, por exemplo, aqui vamos pegar o 15. O 15 ele tem um sucessor dele, que é o 16. Só que ele também tem um antecessor, que é o 14. E aí, ó, qualquer número inteiro que você pegar, ele sempre vai ter isso. Ele vai ter um número que vem depois dele e um número que vem antes dele. Ele vai ter um sucessor e um antecessor, tá bem? A propriedade 3, ela diz pra gente o seguinte, ó, a soma de dois números inteiros quaisquer sempre será um número inteiro. Então, vamos pegar aqui, ó, 2 mais 6, dois números inteiros. Soma 2 mais 6, isso aqui dá 8. E 8 também é um número inteiro. Então, qualquer número inteiro que você pegar aqui e somar os dois, o resultado sempre será um número inteiro. A propriedade 4 ela diz o seguinte, ó, a diferença de dois números inteiros quaisquer sempre será um número inteiro. Então, agora é a subtração. Então, se a gente pegar aqui ó, 8 menos 6, ó, então 8 menos 6, isso aqui dá 2. E 2 é um número inteiro. Agora, vamos pegar aqui, por exemplo, 5 menos 20. 5 menos 20, o resultado é menos 15, que também é um número inteiro, tá bem? Então, qualquer número inteiro que você pegar e subtrair eles, o resultado sempre será um número inteiro. E a quinta e última propriedade, ela diz o seguinte, ó, o produto de dois números inteiros quaisquer sempre será um número inteiro. Então, vamos pegar aqui, ó, 2 vezes 3, isso aqui dá 6, e 6 é um número inteiro. 5 vezes menos 3, ó, 5 vezes 3 dá 15, aí mais com menos, dá menos. Então, 5 vezes menos 3 é menos 15,
e menos 15 também é um número inteiro. Então a propriedade 5 ela diz o seguinte, ó, a multiplicação entre dois números inteiros quaisquer, o resultado sempre será um número inteiro, tá bem? Mas é isso aí, pessoal, nossa aula acabou aqui. E deixa aqui nos comentários o que você achou dessa aula e qual assunto você gostaria que eu estivesse trazendo para um próximo vídeo. Até a próxima aula. Fui!